Vasco tem 3 desfalques garantidos contra a equipe do São Paulo. Vamos falar também sobre a situação dos lesionados, a volta do time aos treinamentos nesta terça-feira. O Vasco fará um treinamento em São Januário também. Vamos trazer informações, obviamente, sobre tudo que envolve agora a caminhada do Vasco nesses próximos jogos para sair da zona de rebaixamento. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, você que tá chegando pela primeira vez, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos trazer as informações do gigantesco do Vasco, porque voltou aos treinos hoje, né? O gigante da colina voltou aos treinos. Você tá vendo aí Pablo Verrete fazendo trabalho de academia. Teve também trabalho tático. Você tá vendo aí Alex Teixeira e Zé Vitor. E o Vasco tá se preparando para enfrentar o São Paulo, né? Inicia a preparação para enfrentar o São Paulo. Primeiro, falar a programação. Teve treino hoje no CT, tem treino nesta quarta-feira também no CT, e aí teremos treino na quinta em São Januário, ainda não está confirmado se vai ser no horário do jogo, como o Ramon Dias já fez algumas vezes, ou se será em um horário normal, como o Vasco treina pela manhã. Na sexta, o Vasco volta ao CT Moacir Barbosa e aí encerra a preparação para enfrentar a equipe do São Paulo. Para esse jogo, o Vasco tem a priori, porque eu estou falando a priori, eu vou explicar ao longo do que eu vou trazendo os nomes aqui para vocês. A priori, 3 desfalques para essa partida. Um é garantido, Medel. Medel não joga porque tomou cartão vermelho contra o Santos. Vai cumprir suspensão automática. Com isso, Maicon deve ser o escolhido por Ramon Dias para enfrentar a equipe do São Paulo. Maicon que vai enfrentar sua ex-equipe, equipe onde ele se destacou para o futebol brasileiro e mundial, foi o São Paulo. O Maicon deve reencontrar o São Paulo aí em São Januário e será titular, muito provavelmente, pelas escolhas que o Ramon Dias vem fazendo nos últimos jogos para enfrentar o São Paulo. Outro desfalque que o Vasco tem até o momento é o Jair. O Jair tomou 4 jogos de suspensão. Já cumpriu 1, tem que cumprir mais 3. No caso seria São Paulo, Fortaleza e Flamengo. Por que eu tô falando deve? Porque o Vasco vai entrar com recurso, inclusive se não já entrou nesse momento, com recurso para reverter a pena do Jair. O Vasco ainda tenta retirar essa situação de agressão para uma atitude antidesportiva que diminuiria a pena do Jair, já que a agressão hoje é de 4 a 10 jogos de pena. Mas a priori, como não tem nenhuma decisão do STJD, né? Eles só tomaram decisão rápida quando foi com o Santos, né? Para liberar a Vila Belmiro para ter jogo, para ter torcida contra o Vasco. Mas o Vasco aguarda aí para saber se terá Jair. Outro é Rossi. Esse também deve, por quê? Rossi está fazendo tratamento intensivo para voltar, porém a lesão dele ainda não está totalmente curada. Com isso, neste momento, nesta terça-feira, o Rossi não irá para o jogo contra o São Paulo. Pode acontecer que ele tenha uma melhora nos próximos dias? Pode, obviamente, isso pode acontecer, porque a gente sabe que pode haver uma aceleração ou as fibras musculares se recuperarem mais rápido, mas até o momento, Rossi está fora da partida neste momento, nesta terça-feira. Mas vai ser acompanhado aí durante a semana para saber se esse diagnóstico de estar fora da partida contra o São Paulo será revertido daqui até lá. O Vasco pode contar com 2 retornos. Gabriel Dias, que como eu já tinha falado na semana passada, estava em reta final de recuperação, fará testes durante essa semana para saber se tem condições de ir para o jogo. Não que ele tenha condições de ser titular, gente, porque ele está vindo de uma lesão grave, 2 lesões graves, mas ele vai ser testado aí durante a semana. Se ele tiver condições, aí o Ramon Dias vai decidir se leva ele para o jogo contra a equipe do São Paulo ou não. É um aditivo importante porque o Vasco ganha um lateral que tem um balanço defensivo melhor do que o do Pumita. Mas vamos esperar para ver aí qual será a situação do
Gabriel Dias. Outro que pode voltar é o Robson, na mesma situação do Gabriel Dias, passará por testes durante a semana e aí, se tiver condições, voltará ao campo, voltará aí a treinar normalmente com o elenco do Gigante da Colina. Robson, que vinha sendo utilizado como lateral, mas desde a lesão saiu, o Puma voltou e assumiu a titularidade do lado direito do Gigante da Colina. Essa é a situação. O Vasco hoje tem a melhor campanha do retorno de todos aqueles que ele enfrenta. Seja o Goiás, seja o Bahia, o Vasco hoje tem a melhor campanha do retorno desses clubes ali que estão brigando. Então isso dá um alento. Na próxima rodada teremos Bahia e Goiás. Goiás e Bahia na Serrinha. Um jogo importante. Minimamente sairá aí um empate, a gente já sabe. Mas pode ser que tenha outro resultado. O Vasco já entraria na zona de rebaixamento. Já entraria no jogo contra a equipe do São Paulo na zona porque... obviamente teria pelo menos um empate nesse jogo contra a equipe do Bahia e do Goiás, o que tiraria o Vasco da sua zona de conforto ali, fora da zona de rebaixamento. O Santos enfrenta o Palmeiras e o Vasco vai enfrentar o São Paulo dentro de casa, dentro de São Januário. A situação ainda dos árbitros ainda nada definido, né? Porque todos os jogos tiveram sorteio de árbitro, menos o jogo do Vasco. Estranho, né? Mas enfim, vamos ver o que é que a CBF vai definir aí, quem será o árbitro de Vasco e São Paulo. É o único jogo da rodada que a gente não sabe quem será o árbitro dessa partida. Vamos esperar para ver qual será a definição daqui até lá de quem vai apitar Vasco e São Paulo. Jogo importante, o Vasco busca sair novamente da zona de rebaixamento. Não é um jogo fácil, porque o São Paulo não foi campeão da Sul-Americana, da Copa do Brasil, de forma boba, mas é um time que não ganhou, praticamente não ganhou fora de casa, tem uma das piores campanhas junto com o América Mineiro fora de casa, mas o Vasco não pode relaxar nessa partida aí contra a equipe do São Paulo. A briga pelo rebaixamento é aquela, cara, o Vasco precisa pontuar. O jogo contra o Santos é um ponto fora da curva, mas o Vasco tem que ficar de olho, tem que ficar atento, porque o Vasco não poderia ceder tantas chances como cedeu ao Santos. Se a gente for olhar o primeiro tempo, se a gente for assistir novamente esse jogo, a gente vê que o jogo teve um primeiro tempo que dava para ser do Vasco, mas por erros individuais acabamos saindo com um resultado negativo. Mas enfim, tudo é aprendizado, espero que o Vasco abra o olho para os próximos jogos. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, estamos chegando a 12 mil inscritos. Falta pouco mais de 140, 150 inscritos. Eu conto com vocês para que a gente possa chegar aos 12 mil. Seria muito importante para a gente chegar a essa marca. Tamo junto, Deus abençoe a todos, até a próxima e valeu!